Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco e recebam o nosso abraço fraterno. O nosso tema de hoje, que é o ponto de vista, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Então vamos lembrar o nosso início, o início onde fomos cada um de nós criados. Porque muitas vezes, ao estarmos aqui na Terra, nesse nosso planeta, nas coisas do cotidiano, nas lutas, que cada um aqui com certeza tem as suas lutas, as suas questões, mas também as suas alegrias, os seus desejos e ambições, muitas vezes nós achamos que tudo se resume ao aqui e ao agora. Que tudo se resume à nossa vida, ao plano material. Como se nada mais houvesse além disso. Embora seja aqui na doutrina espírita, ou na igreja católica e outras igrejas, a gente sabe que há um porvir. Mas acontece que no nosso dia a dia, como já dissemos, muitas vezes nós esquecemos disso. E achamos que tudo só é aqui mesmo. E não adianta pensar muito o que é que acontece quando a gente vem a morrer, a desencarnar. Isso é coisa para o futuro. Isso não vai acontecer nem tão cedo. E com isso, a gente fica preso às nossas questões materiais. Sem compreender que, querendo ou não, acreditando ou não, nós vivemos simultaneamente na dimensão aqui da matéria, que é o nosso corpo, o planeta onde nós habitamos, e também na dimensão espiritual. Aí a gente pode perguntar, mas por que também na dimensão espiritual? E eu pergunto a vocês, a gente tem uma alma ou não tem? O que é que vocês acham? Temos, não temos? Que a gente chame de alma, que a gente chame de espírito, mas há algo mais do que esse nosso corpo. Vocês concordam comigo? Pois muito bem. E vocês concordam comigo que nós temos um corpo, que nós temos uma alma ou espírito, como queiramos chamar? Então nós vivemos, efetivamente, nessas duas dimensões ao mesmo tempo. Não é isso? E o que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo isso é uma semeadura para o corpo, não é? Quando nós trabalhamos, quando nós nos alimentamos, quando nós dormimos, quando nós descansamos, nós estamos alimentando o quê? O corpo. Não é isso? Porém, com nossas atitudes, sejam elas boas ou más, com os pensamentos que alimentamos, com os sentimentos que nós abrigamos em nosso coração, nós estamos semeando, amigos, para o espírito. Então, quando a gente tem uma atitude equivocada diante da vida, de falta de perdão, de desamor, de inveja, de ira, de vaidade, de orgulho, então a gente está semeando para o nosso espírito algo que não é bom, que a nossa colheita não será boa. Da mesma forma, quando fazemos o bem, quando oramos por nós e pelo outro, quando buscamos, ainda que a gente não consiga perdoar, mas que a gente já não retribua o mal com o mal, que a gente busque se sintonizar com boas energias, que a gente busque se sintonizar com os ensinamentos de Jesus, então nós estamos semeando o bem. E é isso que nós iremos também colher para a nossa vida. Não é à toa que quando Jesus aqui esteve em seu ministério, quando ele ficou aqui falando sobre o Deus Pai, tirando aquela ideia de nós, daquele Senhor dos Exércitos,
que punia, que castigava. Jesus nos trouxe uma ideia muito diferente de um Deus de amor, de um Deus de providência. Tanto é que em uma de suas passagens ele diz assim: qual é o filho que, pedindo um peixe, o pai lhe entrega uma serpente? Qual é o filho que com fome pede um pão e o pai lhe dá uma pedra? E vós, que sois imperfeitos, não agis dessa forma? O que dirá o Pai que está nos céus? Uma outra passagem também ele nos recorda: por que andais ansiosos pelo que há de comer, de beber e de vestir? As aves do céu, elas não plantam, elas não semeiam, elas não colhem, mas ainda assim o Pai do céu as alimenta. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão foi um dos reis do tempo antigo, nem ele, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. E se hoje esses lírios que estão no campo e amanhã serão jogados ao fogo, a fim de que aqueçam vossos corpos, o que o Pai não fará por ti? Não sois mais do que as aves, do que os lírios do campo, do que as vestes, do que a comida? Com isso, Deus não quer dizer que a gente cruze os braços e espere as coisas caírem do céu. Muito pelo contrário. Porque a vida é movimento, a vida é trabalho. Mas o que ele nos fala é que tenhamos a confiança. Porque a confiança é o primeiro passo para que tenhamos a fé. Essa fé inabalável que todos nós desejamos ter um dia. Que se fazemos a nossa parte, é isso que ele nos quer dizer nessa passagem. Se fazemos a nossa parte, ele com certeza, ele irá nos possibilitar os meios do que vestir, do que comer e do que beber. Que não fiquemos nessa ansiedade que geralmente nos consome, nessa sofreguidão atrás das coisas materiais. Porque em realidade, nada disso iremos levar. Nós precisamos enquanto estamos aqui. E é bom que a gente lute para ter um conforto, para ter uma mesa farta, termos uma roupa para vestir, um teto que nos abrigue, mas que essa não seja a finalidade única de nossas existências. É isso que ele nos chama a atenção. Tanto é que ele sempre falou em seu ministério sobre a implantação do reino de Deus em nossos corações. E o que vem a ser isso? Porque na época, quando ele veio, ele era aquele Messias, o esperado que os hebreus, os judeus aguardavam. Mas eles aguardavam não esse Jesus que a gente conhece, filho de um carpinteiro, de uma dona de casa, que nasceu numa pequena aldeia chamada Nazaré, uma aldeia sem nenhuma expressividade, muito pequena, muito simples, pobre até de certa forma. Então eles esperavam um Messias que viesse de uma família rica, de uma família influente, de uma família poderosa, e que ali ajuntasse seus exércitos para vencer os romanos, porque nessa época os judeus se encontravam sob o jugo, a dominação dos romanos. Pagavam altos impostos e eles odiavam ter que pagar esses altos impostos aos romanos. Então era esse Jesus, era esse Messias que eles aguardavam. Mas eis o que acontece. Não é esse que vem. O que vem é justamente esse que a gente conhece. Filho de um carpinteiro, nascido em Nazaré, filho também de uma dona de casa, e que veio no seu ministério de encontro a tudo que eles pregavam. Eles pregavam uma fé de fachada, uma fé de oferendas, mas que não buscavam se modificar intimamente. Eles não acolhiam a todos. Quem não fosse judeu era ímpio, ou seja, não prestava.
Só quem prestava era o povo deles. E Jesus não. Jesus acolheu a todos, principalmente as mulheres, principalmente os doentes, os aflitos, aqueles que viviam à margem da sociedade. E que todos olhavam, aliás, nem olhavam, eram invisíveis. Então ele curou leprosos, cegos, não permitiu que aquela mulher que ia ser apedrejada o fosse. Por quê? Porque na hora que ele trouxe a noção de realidade para aquelas que estavam ali, cada um com a sua pedrinha, como a gente normalmente também costuma fazer, com aqueles que erram, não é verdade? Aqueles que têm os defeitos, que estão à nossa volta, a gente pega a pedrinha, vamos jogar. E Jesus, naquele momento, traz a consciência daqueles que ali estavam. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eu pergunto a vocês, a mim, a todos nós aqui presentes, temos as condições de atirar alguma pedra em nossos irmãos que também erram? O que vocês acham? Sim ou não? Não é verdade? Então já era sobre isso que Jesus nos falava. Ele também nos falava do perdão aos inimigos. Por quê? Porque o perdão liberta. O perdão, o não retribuir o mal com o mal, nos liberta do mal que sofremos. Aquele que fez o mal, não, ele vai ter a sua colheita. Mas nós que buscamos não retribuir dessa forma e seguir em frente, então a gente consegue colher coisas bem melhores e mais felizes. Então Jesus, quando ele nos falava da implantação do reino de Deus no coração dos homens, não era esse lugar fixo que se esperava que fosse, mas sim no coração de cada um de nós. Ele esperava que quando a gente acolhesse essas verdades, essas luzes que ele trouxe para nós, aí sim a gente começasse a se modificar. Porque é muito comum falarmos de paz, querermos a paz, vestirmos camisa que fala de paz, mas na primeira oportunidade somos nós a brigar, a discutir, a trazer a contenda, a trazer a briga para o nosso lar, para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa casa de trabalho aqui, o Jefa. Então, como falar de paz se não temos paz? Como queremos amor se ainda odiamos? Como falar de perdão se não perdoamos? Vejam só que essa conta não fecha. Não é verdade? Essa conta não bate. Então, por isso que Jesus nos falava disso. É desse reino ao qual ele nos falava e nos fala até hoje. Há uma história no livro Jesus no Lar que nos fala a respeito disso. Jesus estava na casa de Sara e Benjamim, que eram pastores, e ele estava lá a falar de perdão, de amor. E Sara, em determinado momento, interrompe a conversa e diz: Senhor, confesso que tenho grande dificuldade de fazer o que tu dizes. De perdoar, de dar daquilo que é meu para o outro. Não consigo ainda. Aí ele disse: Sara, qual o negócio de tua casa? Ela disse: Senhor, nós extraímos o leite das cabras, colocamos nos recipientes e vendemos esse leite. E a partir daí é do que a gente sobrevive. Ele disse: e antes de colocar o leite nesses vasos, nesses recipientes, como é que você faz? Ela disse: Senhor, tem que estar muito limpo, sem nenhum resíduo de sujeira, bem enxuto, porque se o leite, quando ali entrar, tiver algum resíduo, alguma sujeira, ele vai azedar. Esse, pois bem, sabe? É o que acontece. Nós precisamos purificar o nosso coração, Sara. Tirar o azedume, tirar o resquício da mágoa, do ressentimento, da falta de amor.
da falta de perdão, daquele mal que ainda habita dentro de nós. Porque senão, o reino de Deus não tem que ser como implantado no coração dos homens. Veja uma gota de orvalho que cai. Quando ela cai sobre a pétala de uma flor, é um diamante divino. Mas essa mesma gota de orvalho, quando ela cai no chão e se mistura com a terra, ela vira lama. Da mesma forma, Sara, os ensinamentos que trago, se não encontra no coração dos homens limpo, purificado, esses ensinamentos, quando lá entram, se misturam com essa lama do ódio, da raiva, do ressentimento, do orgulho, da falta de amor, e não encontra ali o abrigo, não encontra as condições para florescer. Então, quando nós estamos aqui, nesse planeta, nessa nossa existência, e a nossa visão tem como perspectiva, como olhar apenas a nossa vida terrena, esse nosso aqui e o agora, então tudo se torna muito pequeno. Então eu vou dizer, se eu só tenho essa vida, por que eu vou perdoar? Porque eu não vou, aquele que me machucou, eu não vou dar de volta. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu não vou aproveitar o máximo os prazeres da vida? Porque eu não vou poder acumular todos os bens que eu puder e não estou nem aí para ninguém? Se eu só tenho essa existência, por que não fazer isso? E é lícito fazer através do meu trabalho, através do meu suor. Mas, se essa minha perspectiva ela se abre, e eu entendo que o meu momento aqui é passageiro, que a minha vida transcende a vida do corpo, transcende esse aqui e o agora, o aqui e o agora, então meu olhar passa a ser outro. Eu começo a entender que aqui, onde eu estou habitando no momento, é uma grande escola. Na escola na qual eu vim aprender a desenvolver as minhas habilidades, na qual eu vim ter vários aprendizados, na qual eu vim evoluir como ser humano, me transformar, subir mais um degrauzinho na escala de evolução de espírito perfeito que um dia serei, que não, eu não, todos nós seremos. Essa é a nossa destinação. Aí vocês podem me perguntar, mas por que é a nossa destinação? Eu vou dizer, eu não, mas o que está nos livros, o que está na doutrina. Nós, quando aqui viemos iniciar a nossa jornada, nós saímos em forma, digamos assim, de sementes, de centelhas divinas das mãos do Criador, como um princípio inteligente. E o que é esse princípio inteligente? É o que daria origem a nós espíritos, capazes de pensar, capazes de raciocinar e capazes de decidir. Então a gente aqui aportou nesse planeta como essas sementes, que aqui foram estagiando no reino mineral, animal, até que a gente tivesse as condições de, através desse princípio inteligente, a gente se tornar um indivíduo, uma individualidade espiritual que viesse a habitar o corpo que também foi preparado para cada um de nós. Então, se nós, a nossa origem é divina, o nosso DNA de cada um de nós, independente de classe, cor, condição social, se é feminino, se é masculino, pouco importa. Cada um de nós aqui tem o DNA divino. É como diz uma música gospel que diz assim: não importa o que você fez ou deixou de fazer, porque a gente traz em cada um de nós essa semente divina. Nós somos raros. A raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você.
Então, nessa música, diz de uma forma muito bonita, muito poética, que não importa o que a gente faça ou deixe de fazer, isso não vai mudar a nossa origem divina. E está lá, no livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo que existe no mundo visível e invisível se origina das mãos divinas do Criador. Então, se a nossa origem divina, a nossa destinação também é divina. Embora a gente esteja aqui ainda aos trancos e barrancos, uma hora a gente se levanta, uma outra hora a gente cai, uma hora a gente tropeça, outra hora a gente se reergue, mas todos estamos a caminho dessa perfeição. Não duvidemos disso. Então, por isso que é importante que a gente tenha uma perspectiva de que a nossa existência se dá nesses dois planos, o material e o espiritual. Porque aí sim, a gente começa a tomar as nossas decisões diante da vida de uma forma que beneficie a nossa matéria e o nosso espírito. Que a gente semeie para essas duas dimensões. Porque aqui eu tenho certeza, acho que vocês já ouviram falar da reencarnação, que é o nascer de novo, porque não somos nós, não é a doutrina espírita que trouxe esse conceito. Jesus, lá atrás, quando ele conversou com Nicodemos, ele já dizia: ninguém vai ao Pai se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta a ele: mas como assim? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe desse tamanho? Ele ficou sem entender. Tu és doutor da lei e ainda não entendes isto? Aí ele diz para ele: em verdade vos digo, a carne provém da carne, e o espírito provém do espírito. Mas a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai. Porque a gente não se lembra. A gente está aqui, mas a gente não se lembra o que foi e nem sabe ainda que existências teremos. Então ele não compreendeu isso nesse momento. Não entendeu esse nascer de novo. Mas eu acredito que nós que aqui já estamos, temos essa condição de saber o que é esse nascer de novo. Porque vida a gente só tem uma, mas existência nós temos várias. Vamos dar um exemplo. Aqui, quando está frio, o que é que a gente faz? A gente pega um casaquinho, não é isso? Quando está calor, a gente bota uma roupinha, né? De alcinha, sem um casaco. Quando a roupa está velha, rasgada, estropiada, o que a gente faz? A gente dá destino, a gente joga fora, né? Que a gente não vai dar uma roupa ruim para ninguém, pelo amor de Deus. Da mesma forma, quando esse nosso corpinho aqui, bonitinho, lindinho de papai e mamãe, chega aquele momento que ele já não serve mais. Por quê? Porque ele já trabalhou muito, porque ele já seguiu o seu propósito de aprender, de estar aqui. Chega aquele tempinho determinado. Então a gente entrega essa nossa roupinha, essa nossa vestimenta que não serve mais para a terra. E a gente, como espírito, ó, vai como uma borboleta. A gente alça voo e retorna à nossa verdadeira pátria, ao nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual. Então assim a gente vai fazendo. A gente vai trocando de roupa até que chegue um momento em que a gente já esteja tão purificado, tão transformado, já seja aquele espírito realmente de luz, os anjos aos quais falamos, que aí sim a gente já não vai mais ter a necessidade de trocar essa nossa roupinha renascendo e renascendo e renascendo. Mas até lá, meus irmãos, nós estamos aqui matriculados. Se não sabem, fiquem sabendo. Nós estamos matriculados na grande escola chamada Planeta Terra. Não estamos aqui ainda matriculados no curso de anjos. Nós estamos matriculados na matéria, na disciplina de aprendermos a ser seres humanos. E o que significa sermos seres humanos? É a gente aprender
o que estava planejado para nós desde o início dos tempos. Sermos a imagem e semelhança do nosso Criador. A imagem no sentido de que a gente consiga refletir a luz, esse DNA divino que cada um de nós carregamos. Que essa luz que vem do Criador, ao bater em nós, encontre a nossa luz interior e se reflita para os outros. E semelhança, nós sermos a imitação do modelo mais perfeito que já esteve aqui na Terra, Jesus Cristo. A gente conseguir finalmente imitá-lo. E não simplesmente falar sobre o seu evangelho, sobre reforma moral, e depois pegar e, vamos botar lá na prateleira a reforma moral, o evangelho do Cristo, como letra morta. Não vamos vivenciar para quê? De que adianta isso? De que adianta uma religião? De que adianta o trabalho se eu não uso tudo isso que eu aprendo, que eu leio, que eu escuto para a minha própria transformação? De que vale isso? Torna-se letra morta. Não adianta eu saber todos os livros da codificação e todos os livros que dão suporte à doutrina espírita, ou até mesmo também a Bíblia, de cima a baixo, cada letra, cada A, cada B, cada Z. Se na prática eu nada faço com isso. Se na prática eu não utilizo isso para ser uma pessoa melhor na minha casa, no meu ambiente de trabalho, aqui no Jefa, ou numa outra igreja que eu venha frequentar. Se eu continuo aquela mesma pessoa que eu só penso em mim, e que eu acho que o que eu faço não reflete nos outros, é uma grande ilusão. Porque tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, repercute uns nos outros. Tenho uma certeza, meus irmãos, que enquanto houver um ser humano na Terra que passe fome, que não tenha onde dormir, cada um de nós também ainda sofreremos com isso. Houve antes de Jesus um espírito, um ser que aqui esteve chamado Buda. E ele dizia, ele só gostaria de entrar nas portas do paraíso quando o último homem entrasse. Quando ele visse as costas do último homem entrar no paraíso. Porque ele dizia, ele entendia que enquanto houvesse alguém aqui que sofresse, que precisasse de amparo, de acolhimento, não seria possível a felicidade. E Jesus, em outras palavras, nos falou a respeito disso, quando ele, naquela passagem, nos diz, se eu tenho 100 ovelhas no meu campo, todas estão ali, mas se uma delas sai e se perde, eu deixo as 99 que estão no campo e vou atrás daquela que perdi. E quando a encontro, a coloco sobre os ombros e me alegro. Porque é assim que o Senhor nos trata. Enquanto houver qualquer um de nós que ainda esteja perdido, num caminho equivocado, com atitudes ruins, ainda se comprazendo, felizes na prática do mal, é isso que vai acontecer. Jesus vai deixar aquelas que já estão trilhando um bom caminho e vai atrás daquela ovelha que está perdida. A fim de que ele possa novamente encontrar o seu caminho de redenção. E voltar para o caminho que vai levar a essa destinação de sermos perfeitos. Então não tem escapatória para nós. E a gente lembra daquele homem que também está numa das passagens de Jesus, que ele tinha como perspectiva apenas aqui, o mundo de agora, onde a gente vive. E ele estava muito feliz, porque ele disse, os meus celeiros é um local em que você armazena grãos. Não é? No interior, na área rural, tem muito isso. Então, os meus celeiros estão abarrotados de grãos. Não é? A minha casa está farta. Tenho comida, tenho bens para muitos anos. E ali ele estava todo feliz. Em nenhum momento aquele homem pensou que talvez o seu vizinho
outros que ali estavam pudessem necessitar de um pouco desses grãos para quando chegasse a época de chuva ou de inverno. Em nenhum momento ele pensou em dividir algo com alguém. Ele disse, não, estou com a minha casa cheia, meus celeiros abarrotados, inclusive vou ter que derrubar alguns, construir maiores, para que tudo caiba. E ele estava naquela felicidade que não cabia nele. Aí daqui a pouco ele escuta uma voz. Tolo que és, ainda hoje tu estarás comigo. O que ele quer dizer com isso? Que ali de tarde mesmo, ele ia passar para o plano espiritual. E de que adiantaria toda aquela riqueza. Então, é disso que também nós precisamos pensar. Que é tudo que temos aqui não é meu, não é seu, não é de ninguém. Nós somos apenas usufrutuários. O que significa isso? A gente tem o direito de usar, de cuidar, de gerenciar, de administrar, mas em realidade nada nos pertence, meus irmãos. E é por isso que esse ponto de hoje nos fala justamente isso, esse ponto de vista que nós precisamos ampliar. Porque também, como dizia Jesus, cultivai os tesouros que os ladrões não roubam e as traças não corroem. Cultivai antes as coisas do céu. Porque essa bagagem ninguém tira de nós. E tenham a certeza, independente da nossa crença, se acreditamos em céu, inferno, purgatório, ou que não há nada quando a gente morre, ou que há sim alguma coisa, independente de nossa crença, a única coisa que a gente vai levar é o bem que realizamos, ou o mal que também fizemos, o que aprendemos, as pessoas a quem amamos e que nos amaram também. Então é só isso. Ou o ódio que a gente destilou enquanto aqui estava, também levaremos em nossa bagagem. Então a escolha é nossa. Qual é a bagagem que a gente vai querer levar? É ódio? É rancor? É falta de perdão? É orgulho? A gente é quem sabe. Para isso nós temos inteligência e livre-arbítrio. Livre-arbítrio que é o poder de escolher. Porque nesse corpinho que às vezes a gente acha tão maravilhoso, tão lindo e perfeitinho, nem esse a gente leva. Nem esse a gente leva. Para vocês verem que efetivamente nada na matéria nos pertence. Tudo aqui vai ficar. Sabe aquela roupinha que a gente adora? Aquele perfume que a gente esconde para ninguém usar? Né? Aquela comidinha que a gente come assim de pouquinho, escondidinho, para ninguém ver, porque a gente quer comer sozinho. Vocês fazem isso? Porque eu faço. Às vezes eu faço. Sou um sorvete, eu não quero dar a ninguém. Então, gente, isso também vai ficar. Não é verdade? Então, eu estou trazendo esse exemplo muito simples, porque cada um de nós somos humanos. E nós fazemos ainda determinadas coisas, feito criança, que não vê nada além daqueles brinquedos, que ela está ali brincando, e que ela não quer emprestar para ninguém, porque é dela. Ela não quer nada. Ela não vê nada além daquilo. Então, às vezes, a gente se comporta assim também. E não estou aqui criticando a quem quer que seja. Por quê? Porque nós estamos aprendendo. Nós estamos nessa escola terra aprendendo. Mas é importante que a gente comece também a aprender com os nossos erros e as nossas quedas, para que a gente não torne a repeti-las desnecessariamente, trazendo para nós, não é para ninguém, trazendo para nós próprios uma cota maior de dor e sofrimento. E depois a gente vai culpar o pai, a mãe, o vizinho, a Deus, a Jesus, a todo mundo, a casa espírita. E não é. Porque se a gente sabe, se a gente já tem consciência que determinadas atitudes nossas traz o mal, seja para nós ou para quem está ao nosso lado, e a gente não busca se modificar, então não reclamemos quando a fatura chegar. Feito fatura do cartão, né? Aí a gente vai gastando, a gente sabe que não pode gastar, mas gasta. Quando chega aquela conta enorme, não reclame.
A gente não sabia que não podia, porque fez. E quando a gente não sabe, não. A gente ainda não tem consciência, a gente está ainda na ignorância. Então é compreensível, não é? Que a gente ali fique aborrecido, chateado, porque a gente não sabia. Agora, a partir do momento que a gente tem consciência, eu tenho a certeza que nós já temos consciência de muitas coisas. De que não devemos ser orgulhosos, nem nos envaidecermos de nada que possuímos. Nós já sabemos que não devemos discriminar a quem quer que seja, que a gente não deve estar apontando dedos para ninguém, porque nós também erramos. E muitas vezes aquilo que a gente aponta no outro é porque nós nos espelhamos no que o outro faz, porque nós sabemos que também somos portadores daquela deficiência da alma. Então vamos nos lembrar disso. Como dizia, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o homem de bem? E ele resume de uma forma muito linda. É aquele que tem benevolência para com todos, indulgência com os erros alheios e busca perdoar. Então, quando a gente conseguir já ter em nós essas características da benevolência, da indulgência, do perdão, ou pelo menos não retribuirmos o mal com o mal, então sim, a gente vai estar efetivamente no caminho certo. E nós temos essas condições, meus irmãos. Não nos enganemos. Não ache que isso é coisa de um espírito iluminado. Isso já é coisa de um espírito que sabe muito, não. A gente muda no dia a dia, nas pequenas coisas. É no trânsito, quando a gente, ao invés de ficar prendendo, não deixando ninguém passar, a gente dá a passagem. A gente vê que alguém que está mais necessitado, às vezes, numa fila, a gente dá a vez se a gente não está tão apressado. A gente faz as nossas compras no mercado, quando termina, bota o carrinho no lugar, ou não bota o carro no estacionamento, sem pensar que outro vai precisar chegar e estacionar. Mas se a gente vê uma pessoa no ônibus, que está ali mais cansada, com mais idade, e se a gente pode, a gente cede o lugar. Aquele que às vezes está ali irritado, com raiva, e a gente procura ter um pouquinho de paciência, quem sabe o que aquela pessoa está passando, que dores às vezes ela está trazendo naquele momento, e a gente, ao invés de retribuir com uma má palavra, a gente busca ter um pouquinho de paciência, a gente busca acolher, a gente busca perguntar o que há, meu irmão, em que posso ajudar. Então, nessas pequenas coisas, ao invés de estar falando da vida de um vizinho, observando o que ele tem ou o que deixa de ter, vamos cuidar do que é nosso. Vamos fechar a nossa boquinha e tentar não levar aquela fofoca adiante, que é o que a gente ficou sabendo. Então é isso. Não é milagre. A gente não vai virar santo de um dia para o outro. Mas se a gente mudar a nossa perspectiva e entender que a nossa vida se dá nesses dois planos da existência terrena e da existência espiritual, a gente começa a agir diferente, como já dissemos. E a gente começa a semear para o corpo e para o espírito. E é isso que eu convido a vocês, meus irmãos. E que Jesus, desde lá de trás, já nos convidava que a gente possa implantar em nossos corações o seu reino de amor, de justiça e de caridade. Iniciando nessas pequenas ações, nessas pequenas atitudes de corrigenda e de autoeducação, mudando os nossos pensamentos. Se a gente é pessimista, vamos tentar ser um pouquinho mais otimista. Se a gente sempre acha que tudo vai dar errado, vamos começar a dizer, não, talvez não dê, mas vamos entregar na mão de Deus, né? Vamos ter mais essa confiança. Se a gente faz tudo de improviso, no impulso, vamos buscar ter um pouquinho de prudência, pensar antes de agir. Se temos algum vício, vamos tentar aos pouquinhos, e tirando ele de nossa vida. E assim, queridos irmãos, a gente vai conseguir passar de ano. Quem é que não quer passar de ano aqui? Quem não quer sair dessa existência melhor do que aqui chegou? Levando uma bagagenzinha mais feliz, mais próspera.
para quando a gente se apresentar do outro lado, a gente diz, eita, eu consegui vencer a maledicência um pouquinho, eu já não tenho esse vício. E assim a gente vai. Nosso tempo já chegou, já falamos demais, mas o que não é novidade para quem conhece. Mas vamos lá, meus amigos. Espero ter trazido alguns pontos de reflexão para vocês. Para encerrar, mesmo. Vou trazer uma mensagem que está aqui no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se põe em marcha ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu lhes digo em verdade, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trompete e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino. Que as suas mãos tomem a lira, que as suas vozes se unam e que no hino sagrado elas se estendam de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, nós estamos ao vosso lado. Amem-se uns aos outros e digam no fundo dos seus corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e vocês poderão entrar no reino dos céus. Muita paz.